Bom dia a todos. A ideia de montar esse Grand Round começou faz uns meses atrás. Eu falei com o Sérgio, porque não sei se vocês viram na literatura, saíram vários artigos, principalmente no New England. Esse ano eu acho que uns 3 ou 4 artigos sobre câncer de colo, especialmente com relação a screening, né? Tem um artigo muito interessante que é o impacto que a colonoscopia teve na redução da mortalidade, da incidência e mortalidade do câncer de colo nos Estados Unidos, reduzindo em quase 50% a colonoscopia, a incidência de câncer de colo nos Estados Unidos. Simplesmente com a retirada de pólipos, com a polipectomia. Outros estudos surgiram em relação a screening, fatores genéticos, pacientes com doença localmente avançada, qual é a importância da genética no tratamento, qual é a resposta disso. Como nós temos uma prevalência muito alta do câncer aqui no nosso meio, a ideia era montar esse Grand Round para a gente atualizar. E acho que o título ficou muito feliz, que o Sérgio sugeriu, atualização em 2012, porque tem várias coisas a serem discutidas, químio, rádio, coadjuvante, etc, etc, etc. Para isso a gente escolheu 3 professores do serviço e de onco, e mais o professor do serviço de procto. O Sérgio, eu vou passar a coordenação para o professor Sérgio, que vai fazer a apresentação do tema. Depois, rastreamento é o professor Damin, novos tratamentos para doença metastática, a doutora Bianca, e o tratamento de conservação de metástases hepáticas pelo professor James Fleck. Bom dia a todos. Em nome dos serviços, agradecer a oportunidade. A razão, o Nazi tocou. Nós temos uma doença extremamente prevalente, homens e mulheres. Nós temos uma doença que se conhece muito da sequência da lesão pré-maligna em direção ao câncer. Nós temos uma doença que, quando metastática, via de regra, ela é incurável, a despeito das, entre aspas, novas tecnologias. E nós temos uma doença que seguramente pode ser curável se ela for seletivamente identificada. Então, nesse sentido que nós montamos a sequência do Grand Round, onde o professor Daniel Damin vai nos apresentar opções e sugestões de rastreamento. Tá? A doutora Bianca vai nos mostrar os novos e os velhos tratamentos de câncer coloretal metastático, onde a eficácia, do ponto de vista paliativo, é extremamente alta. Vocês vão ver números com sobrevidas medianas de 24, 26, 28 meses. E o Dr. James conclui mostrando que, se nós conseguirmos selecionar um grupo de pacientes, mesmo os metastáticos, se pode transformá-los em um paciente cirúrgico com potencial curativo. Então, qualquer outra informação, eu vou estar roubando deles a discussão. Então, vamos adiante, vamos pedir para o doutor Daniel Damin vir apresentar para nós. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Nazi pelo convite e a oportunidade de falar de câncer coloretal, que é o principal interesse do serviço de coloproctologia nesse momento. Essa é a sequência pólipo-adenocarcinoma, estabelecida por Fearon, Vogelstein, 2 pesquisadores da Johns Hopkins, em 1990. É a sequência de carcinogênese humana mais bem conhecida até o momento. E, segundo esses pesquisadores, cada etapa da cascata de desenvolvimento do câncer coloretal é determinada por uma alteração genética que vai se refletir no intestino através de uma alteração morfológica. Então, a primeira alteração é no gene APC do cromossomo 5, que dá origem a um pólipo pequeno, com displasia leve, que com alterações genéticas subsequentes vai crescendo em volume, em displasia, com a alteração final no gene P53 vai se tornar um carcinoma invasivo com capacidade de metástase à distância. Essa sequência se estima que demore 8 anos para ser completada. Então, nós temos uma janela de tempo muito grande para poder fazer a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Por que nós devemos rastrear o câncer coloretal? Como o Sérgio já falou, o câncer coloretal é extremamente prevalente, é a 3ª neoplasia maligna mais prevalente no mundo.
cada pessoa tem uma chance de pelo menos 5% ao longo da vida de desenvolver câncer coloretal. Em outras palavras, 1 a cada 20 pessoas vai ter câncer coloretal. E o tratamento precoce leva a maior sobrevida da doença. Se a gente tratar um câncer em estágio 1, tumor limitado à parede intestinal, a gente vai ter uma sobrevida em 5 anos de 90%. Já no estágio 4, com metástase à distância, sobrevida esperada é de apenas 10%. Esse é um artigo muito importante, publicado esse ano no Annals of Internal Medicine, é um consenso do American College of Physicians, que avaliou as principais guidelines americanas quanto ao rastreamento do câncer coloretal. Além dessas 5 sociedades aqui, descritas no slide, eles avaliaram também, fizeram comentários sobre as diretrizes do Colégio Americano de Gastroenterologia. E o que essas guidelines determinam? Que para pacientes, aqui eu abro um parênteses, rastreamento é para paciente assintomático, né, que não tem queixa nenhuma. Qualquer paciente que tiver alteração de hábito, dor, sangramento, enfim, sintomas, aí a gente vai falar de investigação e não de rastreamento. Então, a gente está aqui, a partir de agora, falando de pacientes assintomáticos. Então, pacientes assintomáticos sem risco aumentado por câncer coloretal, que são aquelas pessoas sem história pessoal ou familiar de câncer coloretal ou adenomas. Para esses, deve ser oferecido algum tipo de rastreamento aos 50 anos de idade. Por que aos 50 anos de idade? Por uma questão de incidência. Abaixo dos 40 anos de idade, a incidência é de apenas 7 por 100 mil habitantes. Entre 40 e 50 anos, 13 a 26 casos. Logo após completar 50 anos, a incidência já passa para 50 por 100 mil habitantes, né? E a partir desse ponto, o rastreamento se torna custo efetivo. Nas décadas subsequentes, esse número vai aumentando e chega a um pico aos 80 anos de 340 casos por 100 mil habitantes. Então, pacientes sem risco aumentado, que devem ser rastreados aos 50 anos de idade. Segundo a literatura, a gente deve oferecer uma dessas 5 opções de rastreamento. São elas: sangue oculto nas fezes anualmente, retossigmoidoscopia flexível a cada 5 anos, ou uma combinação sangue oculto nas fezes anualmente e retossigmoidoscopia a cada 5 anos. Ou colonoscopia a cada 10 anos, ou enema opaco a cada 5 anos. Pacientes com risco aumentado, quem são eles? Com parente de primeiro grau com adenoma ou câncer coloretal diagnosticado antes dos 60 anos, ou com 2 parentes de primeiro grau diagnosticados em qualquer idade. Para esses pacientes, para esses indivíduos, o rastreamento deve começar aos 40 anos, não aos 50, ou 10 anos antes do caso mais jovem na família. Então, se a gente tem um paciente com um familiar do paciente com 43, a gente começa o rastreamento com 33. Né? E aí não entra aquelas 5 opções, deve ser feito o rastreamento, nesses casos, direto com colonoscopia. Aqui eu não estou falando de polipose familiar, nem de síndrome de Lynch ou doença inflamatória, tem o tempo exíguo, né? E esses são casos mais específicos que entram em outros critérios. Né? Mas a maioria dos pacientes não tem risco aumentado e tem aqueles métodos, aqueles esquemas de rastreamento. Então, o que a gente deve indicar para o paciente? Então, a partir de agora, eu faço uma breve avaliação de cada um desses métodos para a gente chegar a uma conclusão final. Primeiro método, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Né? Estudos populacionais, principalmente nos países escandinavos, mostraram que reduz a mortalidade pela doença em 16% a pesquisa de sangue oculto. O problema da pesquisa de sangue oculto é que é muito pouco prático de ser realizado. Né? Por exemplo, nos dias que antecedem o exame, o paciente não pode ingerir carne vermelha, fígado, determinados vegetais que produzem peroxidase, tipo couve-flor, rabanete, tomates, né, que isso interfere no exame. Não pode estar usando anti-inflamatórios, não pode estar fazendo reposição de ferro, vitamina C. Tem alguns laboratórios que recomendam até escova macia, para não ter um sangramento gengival. Né. Tem que colher 3 amostras, né, e para a maioria das pessoas isso implica em dias diferentes de coleta, para chegar a uma sensibilidade para câncer de apenas 40%. Um valor preditivo positivo de 7%. Sensibilidade para pólipos avançados de 20%. Então, a acurácia do exame é baixa, e se der positivo, o que a gente tem que fazer? Indicar uma colonoscopia. Se der negativo, o paciente está protegido? Sim, por 1 ano. O ano que vem tem que repetir tudo de novo.
Segundo método, reto-sigmoidoscopia flexível. Diminui a mortalidade por câncer em 30%. É mais fácil de realizar que uma colonoscopia, preparo mais simples, e tem capacidade de detectar 2/3 dos tumores coloretais, que são justamente os localizados no cólon esquerdo. O problema desse exame é justamente o outro terço, né? O paciente vai no consultório, vai no ambulatório, quero fazer a prevenção do câncer. Muito bem, nós temos um exame que ele deixa 2/3 protegido. Eu não posso ficar 100% protegido? Pode, eu só tenho que fazer uma colonoscopia. Doutor, quem sabe a gente não faz uma colonoscopia? Vamos fazer. Até porque, quando a gente diagnostica um pólipo ou um câncer, a gente aí tem que indicar uma colonoscopia subsequente. Enema opaco. Reduz a mortalidade em estudos populacionais em 33%. Tem a vantagem de examinar todo o cólon, que a reto-sigmoidoscopia flexível não faz, né? E é um exame mais disponível do que a colonoscopia. Se algum aluno, por exemplo, vai trabalhar no Acre, vai trabalhar na Amazônia, e não tem um colonoscopista, pede um enema opaco, né? Tem que fazer uma limpeza no intestino, introduzir por via retal uma sonda e injetar contraste que vai delimitar a superfície interna. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um câncer de cólon transverso, né? Sinal da mordida da maçã, um sinal clássico. Como os outros métodos, quando dá positivo, a gente é obrigado a indicar uma colonoscopia para ter o exame anatomopatológico, né? Mas é até um bom exame como alternativa para pacientes que não têm condições clínicas de se submeter ao preparo da colonoscopia e ao próprio exame, né? E a gente chega na colonoscopia, né? Esse estudo aqui, que foi o que a qual o Nazi se referiu, né, publicado esse ano no New England, mostrou pela primeira vez uma diminuição da mortalidade pela doença com a colonoscopia. E essa diminuição foi de 53%. É o único método que é um estágio só, né? Ele começa e termina nele mesmo. Se a colonoscopia der normal, a gente tem um intervalo de 10 anos, sem necessidade de repetir o exame. É custo efetivo, $11 mil por ano de vida salva. Abaixo de $50 mil, qualquer esquema de screening é considerado custo efetivo, né? Mas nem tudo são flores, né, no mundo da colonoscopia, né? O exame tem um preparo que é desconfortável, né, e tem seus riscos. É um exame invasivo. Tem um risco de morte de 1 para cada 10 mil exames. Risco de perfuração de 1 para cada 1000. E quando tem perfuração, a gente tem uma complicação grave, né, com potencial para peritonite, necessidade de cirurgia, e é operador dependente. Colonoscopistas que são, digamos assim, mais dedicados têm resultados melhores na prevenção do que aqueles que fazem o exame mais rapidamente. Agora há pouco foi introduzida a colonoscopia virtual como uma alternativa, né? É um exame que tem que fazer um preparo do intestino igual ao da colonoscopia, né? E através de imagens de tomografia se digamos assim, reproduz a superfície interna do intestino, né? E tem imagens como essa, por exemplo, né? Uma lesão de cólon, né? O problema da colonoscopia virtual é que quando a gente diagnostica uma alteração dessas, o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma colonoscopia real. A gente vai ter que fazer uma colonoscopia e ir lá e fazer a biópsia da lesão. Além de ser um exame muito caro e que os pacientes, nos estudos mais recentes, têm referido como até mais desconfortável que a colonoscopia real, né? Nunca foi testada em estudos populacionais. Nossa conclusão é o seguinte, é que, quando for possível, quando houver disponibilidade, nível ambulatorial, nível de consultório, paciente que quer fazer a prevenção, o exame ideal é a colonoscopia. Sangue oculto, reto-sigmoidoscopia, eles têm sua validade dentro de programas populacionais, né? Dentro de uma política de governo, na unidade básica, e a partir de agora se decide que nós teremos que rastrear os pacientes aos 50 anos, aí eles passam a ser métodos de talvez serem considerados, né? Fora disso, nível individual aqui no hospital ou nível de consultório, a colonoscopia é o exame a ser realizado. Para terminar, principalmente para os alunos, essa imagem, né? A gente fica falando de exames de rastreamento para detectar um sangue oculto, para detectar uma doença completamente assintomática, e a gente vê um caso que nem esse. Uma paciente relativamente jovem que procurou
posto de saúde com uma queixa de dor evacuatória, de sangramento e de alteração de hábito, né? Ela considerou que ela tinha hemorroidas. O colega do posto de saúde também considerou e encaminhou com esse diagnóstico para o hospital de clínica sem examiná-la. Um ano depois, ela vem com um tumor invadindo a margem anal, né, e com metástase à distância. Então, a gente nunca pode esquecer que doença sintomática a gente tem que investigar, a gente tem que examinar. Toque retal pode diagnosticar pelo menos 15% a 20% dos tumores coloretais. Obrigado. Temos alguns minutinhos, alguma pergunta sobre rastreamento para esse grupo de pessoas, para reforçar o que falou, normais, sem sintoma e pessoas. Eu tenho uma pergunta que, para mim, me causa alguma estranheza por falta de hábito. Esse intervalo de 10 anos do ponto de vista de aplicação de colonoscopia, eu te diria que, na maioria das vezes, as pessoas fazem com menos tempo. Como é que tu acha isso? O que tu acha disso? Olha, eu acho que o que a literatura suporta nesse momento é um intervalo de 10 anos com uma colonoscopia normal e sem fatores de risco, né? Mas existe um fenômeno que está se estudando agora que é chamado câncer de intervalo, né? Que são doentes que desenvolvem câncer antes desses 10 anos serem completados, né? Isso tem muito a ver com o índice, um índice chamado ADR, né? Adenoma Detection Rate, do colonoscopista, né? Idealmente, o colonoscopista ele deve detectar um caso de adenoma a cada 5 colonoscopias, né? Idealmente. E colonoscopistas se mantêm dentro dessa razão, desse índice, eles têm muito menos casos de câncer de intervalo do que os que têm índices maiores, né? Então, depende muito da dedicação, da habilidade do colonoscopista. Não, o risco da colonoscopia eu mencionei, né? Nós temos um caso de morte para cada 10 mil colonoscopias, né? Então, nós temos 1 a 2 casos de perfuração para cada 1000 exames, né? Isso é um risco a ser considerado e também frente às, por exemplo, as comorbidades que um paciente tem, né? As condições do paciente, em caso de ter uma complicação grave dessas, poder suportar o tratamento que se faz necessário, né? É uma coisa considerada. É uma coisa a ser considerada. E é melhor suspender quando possível, né? Mas sempre tem a gente aqui no serviço, por exemplo, a gente tem sempre alternativa para pacientes graves, né? Em que suspender o antiplaquetário seria um risco também grande. A gente admite que o enemopaco tem uma sensibilidade menor, mas passa a considerar o enemopaco uma boa alternativa nesses casos. Depende, né? Depende do pólipo, né? Se for um pólipo único, um adenoma pequeno, displasia de baixo grau, é uma coisa, né? Se for um pólipo muito grande, com uma displasia severa, né? O número de pólipos é importante, então isso aí tem que ser considerado caso a caso. Mas o pólipo não é uma colonoscopia normal. Não, o pólipo não é uma colonoscopia normal. Vamos passar adiante? Fico devendo, Helenice, a próxima, no final. Doutora Bianca vai nos apresentar os avanços de tratamento sistêmico de uma doença incurável. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que os dados que vão ser apresentados por mim, eles se referem aos tratamentos para câncer coloretal com metástases irressecáveis. Aqueles casos potencialmente ressecáveis serão abordados na sequência pelo Dr. Janes. Então, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, neoplasias de cólon e reto já são a terceira causa mais incidente de neoplasias no Brasil, sendo que desses casos diagnosticados, 30% já serão metastáticos
ao diagnóstico. Nos últimos anos, muito melhorou da expectativa de vida, da sobrevida desses pacientes com metástases irressecáveis. Nós partimos da década de 80, em que não existiam tratamentos eficazes para essa situação e que a sobrevida mediana dos pacientes girava em torno de 6 meses. A partir de então, com o advento de drogas, tanto quimioterapias como drogas de alvo molecular, nós já estamos passando para uma mediana em torno de 24 meses. Ou seja, a doença está migrando de uma doença aguda para uma doença crônica. Para se falar de novos tratamentos, temos que antes falar rapidamente sobre os tratamentos antigos, que é, no caso, a quimioterapia convencional. A partir da década de 90, surgiram as fluoropirimidinas, que por muito tempo foram o único tratamento disponível para essa situação. A partir dos anos 2000, 2 novas quimioterapias adicionaram benefício ao esquema com fluoropirimidinas, que é a oxaliplatina e o irinotecano. Essas 3 drogas nos possibilitaram uma associação de esquemas de quimioterapia que hoje em dia temos bastante experiência, de fato que são ativos e com uma toxicidade aceitável. Então, essas siglas que nós vamos ver aqui em diante, que é Folfox, Folfiri, Xelox, nada mais são do que a associação de uma fluoropirimidina, que pode ser o 5-fluoracil ou, mais modernamente, a capecitabina, a uma dessas outras quimioterapias, que é a oxaliplatina e o irinotecano. O benefício com a adição de oxaliplatina foi conhecido a partir dos anos 2000, quando se viu que incluir essa medicação a esquemas mais antigos, com 5-fluoracil, aumentou em torno de 3 meses o controle da doença. Na mesma época, dados com irinotecano também mostraram benefício tanto no controle da doença como em sobrevida global, aumentando 3 meses em mediana em relação ao 5-fluoracil. E hoje nós sabemos que a exposição a todas as drogas ativas ao longo do tratamento se correlaciona fortemente com a sobrevida mediana. Esses esquemas possibilitam que, após a falha da primeira terapia, ainda tenhamos esquemas ativos para serem usados em segunda ou até terceira linha e eficazes se utilizados em primeira linha. Esse gráfico nos mostra que tanto faz a gente escolher inicialmente um esquema base com irinotecano ou oxaliplatina associada a 5-fluoracil, desde que o outro esquema seja usado em segunda linha. Dessa forma, a gente já passa por uma sobrevida global maior do que 20 meses, isso mesmo na era pré-anticorpos monoclonais. E o que se correlaciona, tem uma relação forte entre a exposição a todas as drogas e a sobrevida. Quanto maior o número de drogas a que o paciente é exposto, maior a sua chance de sobrevida a longo prazo. Mais modernamente, se conheceram os eventos moleculares associados ao câncer. Isso se deu com a identificação de fatores envolvidos com a angiogênese, com alteração em oncogênese, fatores de crescimento, que nos permitiram iniciar tratamentos com alvo moleculares, e não somente citotóxicos, como eram no passado. Nesse cenário surgem os anticorpos monoclonais, que inicialmente eram derivados de proteínas murinas, e com o passar dos anos foram se tornando mais humanizados, com maior número de proteínas humanas, até que hoje em dia temos anticorpos com proteínas 100% humanas. O primeiro anticorpo que eu vou falar, o primeiro anticorpo é o bevacizumab, um anticorpo monoclonal recombinante humanizado contra o fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF. Essa estrutura se liga ao VEGF de tipo A, formando um complexo VEGF-anticorpo que leva a um bloqueio à angiogênese. Então, o bevacizumab é um anticorpo que foi testado em associação à quimioterapia. Ele não veio para substituir a quimioterapia. Então, esse primeiro gráfico mostra que a adição do bevacizumab a um esquema à base de 5-fluoracil e irinotecano, que nesse caso é o IFL, mostrou um aumento de sobrevida em torno de quase 5 meses.
E também benefício quando a químio escolhida foi a oxaliplatina junto com a fluoropirimidina, com um controle de sobrevida livre de progressão e dados mais discretos, mas também em sobrevida global. Outro anticorpo monoclonal para essa situação de câncer coloretal e metastático é o cetuximab, um anticorpo monoclonal contra o receptor do fator de crescimento tumoral epidérmico, o EGFR. Uma particularidade muito interessante do cetuximab é que, conhecendo o status do gene Carras, nós temos um marcador preditivo de resposta ao tratamento. Então, nós já podemos selecionar pacientes que têm maior probabilidade de se beneficiar desse tratamento. Já que o benefício acontece naqueles pacientes que têm o Carras selvagem, ou seja, que não tem mutação reconhecida do Carras. Então, o EGFR é uma proteína de membrana que, quando ativada, dispara uma cascata de sinalização intracelular que leva a angiogênese, proliferação, metástases. Quando o Carras não é mutado, o acoplamento do anticorpo consegue bloquear essa cascata. Quando ele tem mutação, isso acontece de forma independente e não há benefício da utilização do anticorpo. Esses dados do cetuximab também em associação com quimioterapia, não substituindo, e na população global são muito discretos, mas na população com Carras selvagem, que hoje se sabe que é a população que merece a utilização dessa droga, já tem benefícios mais expressivos. O panitumumab é outro anticorpo monoclonal anti-EGFR, só que com proteínas 100% humanas. Também na mesma população com Carras selvagem, que mostra o benefício. O panitumumab tem a particularidade de também ter sido aprovado em monoterapia, naqueles pacientes politratados. Então, em associação com quimioterapia, o panitumumab mostrou um controle de 1 mês e meio a mais em relação ao braço que usou químio sem o anticorpo. E naqueles pacientes politratados, a adição de panitumumab, ao invés do suporte clínico, de novo, se admite suporte clínico porque é uma população que já fez todos os tratamentos que até então eram reconhecidos como eficazes. O benefício é significativo, mas discreto, clinicamente. Então, as perspectivas para continuarem aumentando essa taxa de sobrevida, que já melhorou bastante desde os anos 80, 2 novas medicações tiveram seus resultados apresentados. A primeira delas é o aflibercept, uma molécula anti-VEGF que se liga ao VEGF tipo A, B e também ao fator de crescimento placentário. Foi testado em pacientes previamente tratados em associação com quimioterapia e mostrou aumentar em torno de 1 mês e meio o controle e a sobrevida desses pacientes. E mais recentemente nós conhecemos os dados do regorafenib, que foram apresentados no último congresso da Sociedade Americana, agora em junho. O regorafenib é um inibidor multiquinase que foi testado isoladamente. Também em uma população de pacientes politratados, em que não é estándar um braço controle com medicação, porque os pacientes já utilizaram todas as medicações aprovadas, por isso que se aceita o braço controle com placebo. E nesse subgrupo de pacientes politratados, se viu que aqueles que utilizaram regorafenib tiveram uma mediana de 1 mês e meio a mais de sobrevida em relação aos outros. Também é importantíssimo levarmos em consideração a custo-efetividade dos novos tratamentos, porque todos esses tratamentos que exigem tecnologias mais avançadas, eles estão acrescentando sobrevida, acrescentando efetividade discreta ao longo dos últimos anos, mas às custas de um gasto muito grande. Então, essa curva mais verticalizada nos mostra que a proporção de custo aumentou mais do que realmente a efetividade em relação ao que eram os tratamentos mais antigos.
E para a escolha do tratamento, então, hoje em dia temos muitas opções e também muitas variáveis para se levar em consideração. Características do paciente, que é um paciente incurável, um paciente que, além de sobrevida, temos que levar em consideração a qualidade de vida. As características do tumor, Carras selvagem, Carras mutado, o perfil de toxicidade, que não pode ser negligenciado, que a associação de medicamentos, além de aumentar a sobrevida, a gente associa também toxicidade. Medicações diferentes trazem toxicidades diferentes, que somadas podem comprometer muito a qualidade de vida. E o custo da terapia, que atualmente é um problema em qualquer sistema de saúde. Muito obrigada. Cenário metastático, doença incurável. Alguma pergunta? Esse conteúdo é extremamente útil para o Dr. James usar esse conhecimento todo e selecionar alguns pacientes onde a ideia de incurabilidade pode ser questionada a despeito de metástase hepática. Dr. James. Bom dia a todos vocês. Nós vamos iniciar abrindo uma janela epidemiológica para ter uma ideia da grandeza do processo que nós estamos lidando hoje aqui. Nos Estados Unidos, onde 95% da população é mapeada para câncer, a incidência do câncer coloretal é de 150 mil casos ao ano, com um número de óbitos de 50 mil. A Globocano, uma estatística que é a última apresentada de 2008, mapeia 25% da população mundial. Vocês vejam que aí existe subnotificação. Mesmo assim, a incidência ultrapassa 1.200.000 casos ao ano, com um número de óbitos de 600 mil casos ao ano. Então, é um número extremamente significativo. É a terceira causa de incidência em câncer no mundo. As metástases hepáticas ocorrem em 30% dos casos. 15% desses casos são metástases sincrônicas, 15% são metacrônicas. Como era de se esperar, 75% dos casos de metástases sincrônicas representam um sítio único de metastatização. Isso vai perdendo em importância na metástase metacrônica, em que a possibilidade de metástase em outras localizações aumenta consideravelmente. A ressecabilidade é um aspecto extremamente importante do ponto de vista de sobrevida. Em torno de 10 a 15% dos casos são ressecáveis por ocasião da apresentação das metástases hepáticas, e o tratamento de conversão visa justamente promover um maior índice de ressecabilidade de metástases hepáticas isoladas, atingindo-se cerca de 30% de ressecabilidade dessas metástases após o tratamento de conversão. Isso é extremamente importante do ponto de vista prognóstico, porque a sobrevida com quimioterapia exclusiva é de apenas 15% em 5 anos, enquanto que a sobrevida após ressecção R0 de metástases hepáticas se chega a 35% de sobrevida em 5 anos. Nós vamos fazer, então, uma avaliação em fluxo horário, analisando alguns aspectos sobre a ressecabilidade, alguns aspectos relacionados já apresentados pela doutora Bianca sobre quimioterapia de última geração, a importância do fenótipo mutável Carras, a hiperplasia sinusoidal como sendo uma das complicações associadas à quimioterapia de conversão, o trabalho do Dr. Nordinger, lá de Boulogne-sur-le-Mer, na França, que é o tratamento perioperatório, gerou alguma expectativa há cerca de 4 anos atrás, apresentado no Journal of Clinical Oncology. O trabalho da doutora Nancy Kemeny, do Sloan Kettering Memorial Hospital, há 20 anos trabalhando com infusão intraarterial hepática na conversão de metástases hepáticas. E algum conceito em relação à adjuvância, o que nós devemos fazer com os pacientes após a ressecção da lesão metastática no fígado. Em relação à ressecabilidade, alguns critérios de avaliação prognóstica foram muito vigentes durante a década de 90, início da década de 80, que envolviam idade, o valor do CEA pré-operatório e todos os outros critérios que são apontados ali, inclusive linfonodos positivos em relação ao diagnóstico do tumor primário, mas nenhum desses fatores acabou sendo importante no que se refere a tratamento de conversão. Na Mayo Clinic, publicado agora em 2007,
se viu que apenas 2 aspectos tinham real importância prognóstica na ressecção de metástases hepáticas, que era o número de transfusões sanguíneas perioperatórias e o comprometimento de linfonodos hepatoduodenais. O aspecto interessante também em relação à ressecabilidade é o critério de seleção utilizado para a ressecção. Se nós utilizarmos PET-CT, existe um viés natural de seleção. Então, a sobrevida em 5 anos é de 35% quando não é utilizado esse viés de seleção e passa a ser de 60% de sobrevida em 5 anos quando o PET-CT é utilizado criteriosamente na avaliação pré-operatória da ressecção de metástases hepáticas. No histórico de evolução da quimioterapia, a doutora Bianca já apresentou isso com bastante propriedade. Por volta da década de 90, a droga que se dispunha era uma fluoropirimidina, o 5-FU, com 20% de resposta objetiva. O irinotecan progrediu no índice de resposta objetiva para 39%, oxaliplatina chegando na casa dos 50%, e hoje a associação de monoclonais com quimioterapia chegando a um índice de resposta objetiva na casa de 60%. Isso é importante porque existe uma relação linear entre resposta objetiva e ressecabilidade da lesão hepática. Aqui vocês têm listado os principais estudos que envolveram a utilização de quimioterapia com monoclonal, com esse objetivo, basicamente tratar a doença multimetastática, e lá vocês observam, então, na última coluna, a importância que isso teve do ponto de vista de sobrevida, permitindo hoje sobrevida mediana na ordem de 2 anos, para a doença multimetastática. A angiogênese é um fenômeno que depende fundamentalmente da expressão de um fator de crescimento, que é o fator de crescimento vasculo endotelial. Ele se liga a um receptor. Esse receptor envolve a ligação com 5 tipos diferentes de fatores de crescimento vasculo endotelial, do tipo A até o tipo E. A droga bevacizumab, fundamentalmente, ela se liga ao fator de crescimento do tipo A. No momento em que impede a ligação ou bloqueia a ligação desse fator de crescimento ao seu receptor, não há formação do homodímero ou do heterodímero e, consequentemente, isso impede a vasculogênese, tanto angiogênese como linfangiogênese. Aqui vocês veem a estrutura do bevacizumab, é um anticorpo humanizado, IgG1, é diferente do panitumumab, que é o mesmo conceito, mas ali ele é IgG2, é totalmente humanizado. Ele é ineficiente em monoterapia, foi aprovado pelo FDA apenas em associação com quimioterapia, bloqueia, então, permeabilidade vascular e bloqueia a angiogênese. Aqui são os primeiros estudos envolvendo bevacizumab com 5-FU. Vejam que houve uma resposta favorável, significativa, em sobrevida livre de progressão. Quando a associação de bevacizumab foi feita com irinotecan, observou-se, inclusive, benefício em sobrevida. Quando essa associação de bevacizumab foi feita com combinações de drogas quimioterápicas, tanto FOLFIRI como FOLFOX4, se observou com FOLFIRI um benefício em sobrevida e se observou com FOLFOX um benefício em sobrevida livre de progressão. Por alguma razão, se acha que bevacizumab funciona melhor em associação com FOLFIRI do que com FOLFOX. Evidentemente que isso não se faz às custas de alguns parefeitos, inclusive alguns parefeitos graves, como, perfuração intestinal, pode ocorrer com bevacizumab. Existem situações descritas por Hurwitz de tromboembolismo arterial, mas, fundamentalmente, o principal parefeito é a hipertensão, que é perfeitamente manejável, mas, enfim, é um fator complicador. O outro anticorpo monoclonal que vai entrar dentro dessa discussão da terapia de conversão é os anticorpos anti-EGFR, que, fundamentalmente, dependem dessa expressão fenotípica de KRAS mutante versus KRAS selvagem. A presença de KRAS mutante faz com que o estímulo à proliferação celular se mantenha. A cascata de sinalização de transdução se mantém, independente da ligação do fator de crescimento ao seu receptor. Então, evidentemente, que os benefícios que a terapia anti-EGFR pode trazer, seja com cetuximab ou com panitumumab, se restringem a este cenário do anticorpo monoclonal KRAS wild, KRAS selvagem. Na utilização de cetuximab versus best supportive care, aqui existe um conceito interessante. Bevacizumab não poderia ser utilizado como droga isolada, mas cetuximab e panitumumab têm algum benefício. Foi testado versus best supportive care,
Vocês vejam que existe benefício aqui demonstrado tanto em sobrevida e no panitumumab em sobrevida livre de progressão, isso em terceira linha. Eu coloquei esse slide fundamentalmente para mostrar uma tríade que representa um fator preditivo de avaliação de resposta à utilização tanto de cetuximab como panitumumab, que é esse rash cutâneo que vocês veem aqui, a expressão do fenótipo KRAS selvagem e a expressão por PCR de um gene, que é o gene da expressão da epirubicina. Esse conjunto de 3 marcadores antecipa a resposta, é um fator preditivo de resposta para esses anticorpos anti-EGFR. Na associação de cetuximab com irinotecan, se observou em segunda linha benefício em sobrevida livre de progressão. E esse estudo Crystal aqui, que é muito importante, mostrou benefício em sobrevida da associação de monoclonal com quimioterapia versus quimioterapia isolada. Benefício em sobrevida restrito, evidentemente, à população de expressão fenotípica KRAS selvagem. A utilização em associação com oxaliplatina, cetuximab com oxaliplatina, foi bem documentada no estudo OPS Trial, no estudo OPS. E vejam que aqui se acrescenta um aspecto muito interessante, que além de haver benefício demonstrado já através de vários estudos e confirmado no estudo OPS, de benefício na população com expressão fenotípica KRAS selvagem, existia um efeito deletério da utilização de bevacizumab, de cetuximab, em pacientes que apresentavam o fenótipo KRAS mutante. Então, vocês vejam que a identificação do KRAS mutante hoje é de extrema importância na decisão da continuidade do tratamento, porque pode ser deletério quando o paciente apresenta o fenótipo KRAS mutante. O panitumumab, no estudo PRIME, em 2010, também demonstra essa efetividade no KRAS selvagem e esse efeito deletério em sobrevida livre de progressão no KRAS mutante. Existe uma associação de drogas que reuniu, a Bianca mostrou muito bem ali um gráfico indicando que há uma relação linear entre o número de drogas utilizadas e a resposta. Existe um estudo muito interessante, que é o de Falcone, que mostrou que a utilização de todas as drogas, oxaliplatina, irinotecan, fluoruracil, leucovorin, ela tem um impacto tanto nos desfechos substitutivos como nos desfechos duros. Observem que aumentou o índice de resposta em 25%, quando comparado à FOLFIRI, né? Aumentou sobrevida livre de progressão, aumentou sobrevida geral. E o índice de ressecção hepática migrou de 35% para 60% na associação de todas essas drogas. Evidentemente que isso não se fez às custas de aumento de toxicidade. Houve mais neurotoxicidade e mais neutropenia. Esse é um outro estudo que é um efeito que eu acabei denominando ele de efeito Bauhaus, porque nem sempre mais significa melhor, né? Porque vocês vejam que a associação de 2 drogas, cetuximab e bevacizumab, que agem por mecanismos de ação distintos, farmacodinâmicas distintas, era de se esperar que houvesse um efeito somatório ou até de potencialização, mas, no entanto, aconteceu o oposto. Houve um efeito deletério, com redução na sobrevida livre de progressão, quando essas 2 drogas foram utilizadas em conjunto. Não devem ser utilizadas em conjunto. Então, aqui, só demonstrando isso graficamente, né? Aqui existe um estudo de quimioterapia perioperatória, que é aquela situação que muitas vezes o cirurgião nos apresenta. Quer dizer, é um paciente que tem uma metástase hepática ressecável e ele deve ser submetido imediatamente à ressecção ou ele deve ser submetido primariamente à quimioterapia, é a chamada quimioterapia perioperatória. Esse conceito foi desenvolvido por um grupo de estudo do EORTC, liderado pelo Dr. Nordinger, né? E randomizava cirurgia versus cirurgia com quimioterapia perioperatória. Só observem que os resultados em sobrevida livre de progressão em todos os grupos, intention to treat, grupo de elegibilidade, grupo geral, tudo é significativo. Mas a sobrevida não foi significativa. Além disso, embora o índice de resposta seja alto, acima de 40%, a toxicidade perioperatória foi de 25%. E eu trouxe esse estudo fundamentalmente para mostrar que tipo de toxicidade ou quais as desvantagens da quimioterapia perioperatória. Na minha ótica, isso não deve ser feito.
Acho que o paciente que tem doença ressecável hepática, a princípio, deve ir à ressecção. E as desvantagens são essas. Primeiro, pode haver 7% de progressão em vigência do tratamento com quimioterapia perioperatória, que é uma desvantagem para o paciente. Paradoxalmente, pode haver remissão completa, que é um desfecho desfavorável nesse cenário, porque nós não conseguimos mais identificar a lesão. E, além disso, existe viabilidade já demonstrada do ponto de vista celular nessas lesões residuais, mesmo após a remissão completa. Então, é um efeito desejável, mas, ao mesmo tempo, não adequado, porque nós não conseguimos identificar essa lesão por imagem. Há uma dificuldade do cirurgião em poder ressecar a lesão. Na remissão parcial, duas grandes desvantagens. A síndrome CASH, que é a esteatose, ela já era detectada previamente em exames de imagem, parecia não ter grande repercussão clínica, hoje nós sabemos que tem repercussão clínica. E a síndrome SOS, que é a hiperplasia sinusoidal. Aqui vocês têm representado uma lâmina com hiperplasia sinusoidal. Um achado clínico curioso na hiperplasia sinusoidal é que isso vem frequentemente acompanhado de esplenomegalia. E esse fígado, quando vai à ressecção, é o chamado blue liver. É um fígado com aspecto azul. Quem lida com ressecção hepática deve ter visto esse fígado algumas vezes nessas tentativas de quimioterapia perioperatória. Bom, vamos para o cenário, propriamente, da ressecção hepática em situações de ressecção de metástases, a princípio não ressecadas, a chamada terapia de conversão. Se for usado Folfox e Folfiri, drogas apenas quimioterápicas, o índice de resposta é 50% e a ressecção fica em 33% a 40% após o tratamento. Se for usado aquele esquema com múltiplas drogas Folfoxiri, o índice de resposta aumenta, consequentemente, como é linear, aumenta também o índice de ressecção, que chega próximo a 50%. No Selin Trial de 2010, houve associação de cetuximab tanto com Folfox como Folfiri. E observe que o índice de resposta objetiva bateu próximo da casa lá dos 70%. Aumentando resposta objetiva, presume-se que aumenta a ressecabilidade, é um desfecho substitutivo. E, realmente, numa análise retrospectiva, houve uma migração de 32% de índice de ressecabilidade para 60% de índice de ressecabilidade com a utilização do monoclonal associado à quimioterapia. Evidentemente que esses são dados restritos à população de fenótipo Carras selvagem. Esse é um estudo muito interessante. Essa senhora trabalha há mais de 25 anos, minha amiga pessoal, fiz contato com ela ainda essa semana, doutora Nancy Kemeny. Essa senhora tem trabalhado com a infusão intraarterial hepática. Todas as vezes que a gente vai a encontros internacionais, ela é muito criticada, porque esse trabalho é muito restrito ao Sloan Kettering e é muito difícil com relação à sua execução. Nenhum outro hospital no mundo trabalha com infusão intraarterial hepática, exceto o Sloan Kettering. Eu vou mostrar para vocês alguns conceitos em relação a isso, porque isso geralmente é passado assim, muito rapidamente, dizendo, olha, é um processo muito difícil de ser feito. Não é tão difícil assim. Vejam bem, olha aqui, é um conceito bem interessante. É feita uma cateterização da artéria hepática comum via artéria gastroduodenal. É feita a ligação de todos os outros ramos tributários para estômago, duodeno, pâncreas, assim como todas as outras ligaduras, é feita a ligadura de todas as artérias hepáticas acessórias ou secundárias. A finalidade é evitar a infusão sobre algum órgão-alvo não desejável, como o estômago, o pâncreas ou o duodeno. Após isso, é feito um teste de infusão com albumina sérica humana macroagregada com tecnésio, para verificar que realmente a infusão vai se restringir ao fígado. Após isso, é feita a quimioterapia intraarterial hepática, que é uma droga pouco disponível aqui no Brasil, é a fluoxoridina, é usada especificamente para essa função. As doses estão ali representadas. Existe um cálculo de dose que é dependente do flow rate, né, o flow rate, o flow rate é o produto da velocidade pela área do catéter. Então, a área do catéter é calculada por π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, como vai variar a área do catéter, o flow rate vai depender um pouquinho dessa área, por isso esse cálculo. Mas, fundamentalmente, essa infusão é feita por 14 dias, junto com dexametasona. Aos outros 14 dias do ciclo é feito com infusão salina e é agregado oxaliplatina e irinotecan. Vejam as respostas que essa senhora tem. 47% de índice de ressecabilidade no grupo total de pacientes tratados. Mas o que é curioso é que esse é um tratamento de seleção para pacientes que nunca foram expostos à quimioterapia prévia. Em pacientes que nunca foram expostos à quimioterapia prévia,
existe uma significativa maior sobrevida do que pacientes já tratados previamente de forma sistêmica. E isso se traduz particularmente nessa cascata aqui, né? nessa cascata que mostra o índice de ressecabilidade. Quando o paciente não foi tratado com quimioterapia prévia, vejam no waterfall aqui, que é o em azul, esses pacientes atingem 100% de ressecabilidade com infusão intraarterial hepática. Então, o candidato ideal a esse tratamento é aquele paciente virgem de tratamento, fundamentalmente os pacientes que têm ou metástases sincrônicas ou metástases metacrônicas isoladas, quer dizer, só no fígado, e que nunca foram submetidos à quimioterapia prévia. Nós temos uma chance de 100% de obtenção de ressecabilidade com a utilização da infusão intraarterial hepática. Para concluir, o que nós fazemos depois que o paciente foi ressecado, completamente ressecado, ressecção R0? Existem vários estudos em tratamento adjuvante. Aqui é o Gate Hospital, aqui é o Sloan Kettering, aqui é o Ambroise Paré, e aqui é um estudo feito em Toulouse, num hospital universitário. Esses estudos todos foram publicados na literatura internacional. Vejam que as drogas utilizadas na randomização para a adjuvância ainda são drogas antigas, é fundamentalmente o fluoruracil e leucovorin. Não se explorou ainda a utilização de novas drogas ou de anticorpos monoclonais nesse cenário da adjuvância. Por essa razão, talvez a sobrevida livre de progressão tenha alguma significância, mas a sobrevida global ainda não atinge desfecho significativo. De qualquer maneira, é uma expectativa, está plantada para o futuro. Acho que ainda não há um consenso em relação à indicação de adjuvância nesse cenário, mas é uma possibilidade futura. Isso é tratamento de conversão. Eu espero que não tenha muitos psiquiatras na sala para não pensar que é tratamento conversivo. Não, é tratamento de conversão. Assim como o NASE não é manutenção de metástases hepáticas, mas é ressecção da metástase hepática, o objetivo da apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Perguntas? Tratamento de conversão, doutora Bianca, tratamento de doença sistêmica metastática incurável. Quem é que tinha uma pergunta que eu não dei a palavra ali nisso aí? Bom, falar contigo sobre isso é até redundante, né? Quantas vezes a gente já se encontrou lá naquelas salas para fazer quimioembolização, né? Eu acho que ele é um tratamento promissor, acho que os resultados são muito parecidos com o resultado da infusão intraarterial hepática. A grande dificuldade é que na infusão intraarterial hepática a droga vai para todo o fígado. Na infusão com quimioembolização, a cateterização é seletiva. Então, a nossa dificuldade está nisso, quer dizer, o critério de ressecabilidade é determinado pelo número de segmentos hepáticos comprometidos. Então, se há condição de ressecabilidade, muitas pessoas agregam a infusão, a quimioembolização, no pré-operatório da ressecção dessas lesões, facilitando a condição de ressecabilidade. Mas a vantagem da quimioterapia infusional é que todo o fígado é atingido. Então, quando existem múltiplos nódulos hepáticos em diferentes segmentos, é possível haver um resgate com essa tecnologia, né? Assim como também os tratamentos com quimioterapia e anticorpos monoclonais são tratamentos sistêmicos. Então, existe um cenário aí que o limítrofe não está muito claro ainda, sabe? Que é assim, qual seria o momento de se utilizar um tratamento sistêmico de conversão? Qual seria o momento de se utilizar um tratamento infusional de conversão? E qual seria o momento, ou qual seria o cenário para a utilização da quimioembolização? Acho que são cenários diferentes os três. Acho que o tempo vai nos mostrar esse critério seletivo. Mas, de qualquer maneira, é um agregado importante terapêutico aí. A quimioembolização, fizemos alguns casos em comum. O Shedid tem um mérito de fazer com que o Nagorny, que é da Mayo Clinic, opere ouvindo música brasileira, não é verdade? O professor James expressou uma posição de não fazer terapia de
quimioterapia numa lesão ressecável antes de ressecá-la. Eu queria saber, isso é uma situação controversa, eu queria saber a posição da doutora Bianca e do doutor Sérgio, doutor Damin, a respeito, que posições eles têm a respeito dessa situação. Bom, ainda é um assunto controverso, nós não temos muitas certezas, vários estudos diferentes. Eu acho que aquelas lesões pequenas é arriscado fazer quimioterapia pela chance de resposta completa e se perder o parâmetro por imagem. Mas lesões maiores têm, inclusive, dados que mostram que a quimioterapia perioperatória, sim, poderia ter benefício naquele esquema que seria feito parte antes, cirurgia e parte depois. Então, eu acho que ainda estamos num campo nebuloso, ainda tem opiniões contrárias, diferentes, mas acho que para lesões pequenas é realmente difícil. Lesões maiores ainda têm, no meu ponto de vista, algum papel. Nós precisamos mais ou menos encerrar no horário. Eu queria só fazer duas perguntas, hein? Eu estou um pouco intoxicado com tanto MAB aqui, mas nós temos duas perguntas na fase de estadiamento da doença e depois de como é que vocês estão fazendo esse tratamento para os pacientes do SUS. No estadiamento, quanto que acrescenta o PET-CT à tomografia no diagnóstico de doença sistêmica? Tu pode me dar esse dado? Porque nós estamos aí para inaugurar o nosso PET-CT aqui. O PET-CT não é um exame necessário para o estadiamento de câncer de cólon, mas sempre que se pensa em fazer um procedimento cirúrgico para metastasectomia, é importante se ter certeza que não tem metástases ocultas e que realmente aquela lesão que nós estamos planejando ressecar é única. Então, nesse cenário, o PET-CT tem uma importância maior do que um exame para estadiamento inicial da doença, que não é necessário em todos os casos. Damin, tu queria responder para o Dr. Chedid? Tá, eu acho, a minha opinião é assim, o nosso trabalho hoje, porque os nossos cirurgiões estão cada vez melhores, não é o problema de operar o fígado. Nosso trabalho é, antes da decisão cirúrgica, conseguir separar esse ressecável ou não. E como o James mostrou, a ideia é que, uma vez ressecável, tu não perde fazendo a cirurgia upfront. Não tem muito porquê, embora seja controverso. O PET-CT, o James também mostrou, se nós selecionarmos paciente baseado em PET-CT, a acurácia e a capacidade de ressecabilidade chega a 60%, porque eu excluí todos os outros com metastáticos. Então, ele vai ser útil nesse cenário de conversão. Como chefe de serviço, o que isso está sendo aplicado aos pacientes do Sistema Único? O Sistema Único de Saúde tabela os pacientes baseado em diagnóstico e em procedimento de alto custo, autorizações, ou seja, valor. O que nós conseguimos fazer hoje é trazer a oxaliplatina para esquemas de tratamento combinado com fluoracil e leucovorin em primeira linha. Por algumas razões que nós não podemos discutir na adjuvância, ela não é sempre usada, mas a oxaliplatina está incorporada. O irinotecan, no cenário de segunda linha, está incorporado. Nenhum dos monoclonais é previsto nas tabelas de reembolso. E quem fizer vai se incomodar com a estrutura organizacional financeira do hospital ou de qualquer hospital, que não tem reembolso. Mais alguma pergunta, pessoal? Não. A ideia hoje é que se aprendeu muito sobre as alterações genéticas e as suas consequências na proliferação celular, e isso está sendo utilizado para pesquisa e, obviamente, para interferir com essas vias que estão no automático. O estadiamento ainda é, na imensa maioria dos tumores, anatômicos, morfológicos. É o T, o N e o M. É que a utilização do KRAS ele é fundamentalmente para fator preditivo, não como fator prognóstico. Como fator prognóstico, o desfecho dos pacientes que têm KRAS selvagem e o desfecho dos pacientes que têm KRAS mutante é exatamente igual. Não há modificação. Não é fator prognóstico. Mais alguma pergunta? Queria agradecer ao Sérgio, o James, o Damin. Muito obrigado por terem trazido as informações atualizadas. Acho que é bem 2012 mesmo. Mas
o tema, ele enseja aí uma série de outras discussões de custo-efetividade, mas acho que queria agradecer a vocês por ter trazido todas as informações que a gente precisa, que não é especialista, para trabalhar e orientar os doentes. Obrigado e até a próxima quarta-feira.